Hoje, dia da Bíblia, eu quero falar um pouco sobre isso. Página 1362, Apocalipse capítulo 3. Vou iniciar com o verso 7. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Ao que vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Senhor, ajuda-nos, cobre-nos com teu sangue nesta noite e nos dá o poder do nome de Jesus para nos levantar contra toda a potestade, contra todo o sofisma que se levanta contra o conhecimento de Deus. E que nesta noite nossos corações e nossas mentes sejam trazidos cativos à palavra de Deus, para que nossa mente seja santificada por meio da tua palavra, e para que flua nesta noite no nosso meio o rio do Espírito, trazendo alegria, cura, libertação, transformação, salvação no nosso meio. No nome de Jesus, amém. O livro mais amado, o livro mais antigo da humanidade, o livro mais traduzido, mais copiado, mais vendido. A Bíblia é best-seller em todos os anos. Ele foi o primeiro livro a ser publicado quando Gutenberg inventou a imprensa, o papel impresso. O primeiro livro que ele imprimiu foi as Escrituras. O que a Escritura ensina é atípico. Há uma expressão em latim que se chama sui generis, e ela significa algo de cuja espécie não existe outro. A Bíblia é um livro ímpar em todos os sentidos. O que ela ensina não se é ensinado em nenhuma outra cultura, em nenhuma outra religião. A Escritura prova sua origem divina. Primeiro, porque ela se declara e ela se diz de si mesma, de que ela é a expressa palavra de Deus. Deus autenticou esse livro para que não houvesse dúvida alguma de que esse livro é a palavra de Deus. A Bíblia é um livro inerrante, não quer dizer que ela não tenha erros de grafia, né? Quem conhece um pouco de grego e lê, por exemplo, as cartas do apóstolo Pedro, vai encontrar expressões tipo assim no português: nós vai, nós vem, né? Trocar, como eu troco plural pelo
pelo singular, feminino pelo masculino, às vezes falo muito rápido, né? Provando a minha falta de instrução muitas vezes em muitas coisas. Não quer dizer que ela não tenha esse tipo, porque homens, Deus usou homens com as suas habilidades, com suas capacidades. Quando você pega, por exemplo, o grego de Lucas, o grego do apóstolo Paulo, o Evangelho de Lucas, Atos, Hebreus e as cartas paulinas, em que Paulo mesmo escreveu, que ele não usou outra pessoa para poder escrever e ele ditando, é de um grego à altura de qualquer outro escritor do tempo, porque é algo lindíssimo esta questão da língua. Então, nós temos um livro inerrante no sentido de tudo quanto a Bíblia diz ser verdade. Todas as afirmações bíblicas no campo da ciência, no campo da história, no campo da arqueologia, no campo da psicologia, no campo da ciência nutricional, no campo de qualquer ciência do conhecimento humano, as Escrituras sempre falou a verdade. Todo conhecimento que se levantou contra o conhecimento de Deus veio à queda. Existe um livro publicado no Brasil, em 2008 ou 2009, do Richard Dawkins, Deus, um delírio. O Washington viu para mim, acho que na UFS tem 13 unidades desse livro disponível para os alunos. Eu vou pregar um sermão na quarta-feira sobre esse livro, para mostrar para os irmãos como a erudição é um emburrecimento da sociedade. E o livro começa no prefácio escrito por um grande evolucionista brasileiro, pós-doutor, formado em Oxford, discípulo e aluno do Richard Dawkins, que é hoje professor aposentado da Universidade de Oxford, na Inglaterra. E ele começa a dizer, dizendo que, e o próprio Dawkins diz, que a ideia é que quem começar a ler esse livro, quando terminar esse livro, e depois de ler toda a verdade do livro, vai concluir de forma inequívoca de que Deus não existe. A pessoa que está falando bem do livro em português para poder apresentar ao público, vai dizer o quanto os ateus são honestos em suas explicações. E eles estão, inclusive, dispostos a serem rebatidos. E aí, para a infelicidade do autor e para a infelicidade dos grandes, da honestidade ateia, aí ele cita a expressão de um dos maiores evolucionistas de todos os tempos. Esse cara é um perito nisso. E alguém perguntou a ele assim certa vez: existe algum fato que poderia existir? E esse fato, se acontecesse, provaria que a evolução é uma mentira em todos os sentidos. E ele prontamente respondeu assim, numa velocidade absurda. Ele diz: um coelho no período pré-cambriano. Para você que não entende disso, talvez não tenha noção do que eu estou falando, a evolução diz o seguinte, que baseados nas eras geológicas, e o período cambriano e o pré-cambriano, o pré que vem antes, é lá embaixo, uma camada de terra, lá onde viveram os primeiros protozoários, e vai evoluindo. Nessa evolução, começa lá, aí vem répteis, anfíbios, e a última parte da cadeia evolutiva é os mamíferos. Todo mundo sabe aqui que um coelho é um mamífero. Então ele falou assim, ele na hora veio na mente desse, um coelho na era pré-cambriana. Por quê? Porque se a evolução estiver certa, jamais será encontrado qualquer mamífero lá embaixo. E quando o livro foi escrito em 2004, essa parecia ser uma grande verdade. E aí o autor falando, inclusive provando que a evolução é uma explicação melhor do que as Escrituras, para se referir ao fato de Deus ser o Criador. Só que coitado do autor. Um ano depois, foi encontrado o coelho na era pré-cambriana. E para tristeza dele, era um brasileiro.
No Maranhão, encontrou-se no período pré-cambriano um coelho. Primeiro, Deus foi tão irônico que o primeiro mamífero encontrado no período pré-cambriano era um coelho. E depois de lá encontrou-se um monte de outros. E a pergunta que eu faço: por que o senhor Richard Dawkins e os evolucionistas brasileiros, que batem no peito que são honestos, não disseram a evolução é uma mentira? Por quê? Porque eles são desonestos com a sua crença. Mais uma vez se provou que a evolução é uma mentira. Outra coisa que ele fala, vou pregar sobre isso, eu vou citar dados para vocês. Estou citando isso porque eu quero que vocês aprendam uma coisa hoje comigo. Todas as descobertas da evolução se provou que a evolução é verdadeira. E tudo que ele cita no livro, com prova científica e com dado, é mentira. Veja, as pessoas estão enganadas, usando a ciência como base de autoridade e convencendo centenas de milhares de pessoas, como se aquilo fosse a verdade dos fatos. Por isso, eu comprei um livro, está chegando agora, O Emburrecimento da Educação Brasileira. As pessoas vão para um banco, ao invés de aprender verdade, estão aprendendo coisas que estão tomando delas a capacidade de pensar, de raciocinar. E as pessoas estão crendo em fantasias, em contos de fada, em mentiras, em ilusões, ditas por homens que aparentemente conhecem alguma coisa. Nós não temos isto com relação às Escrituras. Tudo que a Bíblia diz, ela diz por ser a verdade dos fatos. Ela não mente, ela não precisa se retratar, ela não precisa pedir desculpa a ninguém, porque ela é a infalível, a inerrante, a poderosa palavra de um Deus vivo. Ela expressa o caráter de Deus. Então, a Escritura é um best-seller autêntico. O livro de Richard Dawkins, que também foi um best-seller, não é mais, ele é uma farsa. Por quê? Porque ele só contém mentiras. E é escrito pelo pai da ética moderna. Não é absurdo isso? O pai da ética moderna, que é um ateu, escreve um livro dizendo: Deus é um delírio, para dizer que o Deus das Escrituras não pode ser verdadeiro, de que ele não existe. E a explicação porque as coisas foram criadas é porque a evolução trouxe tudo à existência. Veja, nós estamos hoje festejando, comemorando a alegria, a graça de ter um livro só nosso, de ter um livro na nossa língua, de ter um livro traduzido. A Escritura é o documento mais fidedigno da bibliografia histórica. Não existe nenhum documento humano autêntico como as Escrituras. Já viu aquela máxima mentirosa, né? Nem uma máxima, né? Uma mentirosa expressão. A Bíblia foi mudada por Constantino, a Bíblia foi mudada pela Igreja Católica. Quem diz isso é mais ou menos dizer assim: não, a Terra é quadrada. Por quê? Porque essa é uma expressão extremamente mentirosa. Quem está dizendo isso não conhece absolutamente nada. Qualquer pessoa que pega, por exemplo, um documento de filosofia, dificilmente vai dizer se aquilo é ou não é verdade. Mas veja, quando você pega um documento original escrito por Platão ou por Sócrates, e a cópia mais antiga que nós temos dele, data mais ou menos 1.200 anos, entre a cópia original e a cópia mais antiga que nós temos, 1.200 anos. O documento secular mais bem comprovado que nós conhecemos é a Ilíada de Homero. Por quê? Porque é o documento que tem mais número de cópias disponíveis, cópias antigas disponíveis, em torno de 643 cópias. Mas veja, entre a cópia original escrita por Homero no século IV a.C. e a cópia mais antiga escrita
que data do ano 900 depois de Cristo, nós temos 1.300 anos, 1.200 anos. Nós temos 600. É o único documento secular que tem, vamos dizer assim, maior número de cópia e, digamos assim, teria crédito. O problema todo é que quando você lê cada uma das cópias, parece que uma não tem nada a ver com outra. Foi adulterada, foi modificada, foi corrompida. E a grande parte da história parece que não há como encontrar um consenso de tão corrompida que foi o texto, a escrita. Mas e a Bíblia? Vamos pegar só o Novo Testamento, porque o tempo não dá, não é meu assunto, não estou aqui dando aula de crítica textual, mas eu queria ensinar uma coisa para você. Só do Novo Testamento nós temos 24.000 manuscritos antigos. Só do Novo Testamento nós temos 24.000 manuscritos antigos. Quer mais? A data do original, escrito, até a cópia mais antiga, tem, no máximo, 20, 30 ou 40 anos. É o único documento da história da humanidade que é autêntico. Quando você pega, por exemplo, os códigos sinaítico, palestino, os síriacos, códigos são traduções da Bíblia, desta data do ano 200, 300. Quando você pega, por exemplo, manuscritos antigos do século II, do ano 170, 180, 150, e senta, no curso de teologia que eu vou dar aula de grego também, voltar ao meu belo tempo de grego da faculdade. Você vai ler esse texto do século II, e você vai ver que é Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia que você tem na sua mão hoje. O texto não foi adulterado, o texto não foi corrompido, o texto não foi modificado. O texto foi transmitido no mesmo sentido original que Deus deu aos santos apóstolos e profetas do Antigo Testamento. Esse é o chamado milagre da bibliografia. O fato de Deus preservar um livro. E o mais extraordinário de tudo, se nós não tivéssemos nenhum. Então nós temos 5.000 versões diferentes das Escrituras, em várias línguas, copta, sírico, egípcio, daquela época, mais de 5.000 completos. Isso, irmãos, é inédito, não tem nada no mundo parecido. Nós temos 24.000 manuscritos disponíveis, isso é loucura, isso deixa qualquer ateu doido. E detalhe, se não tivesse nenhuma cópia, nenhum manuscrito antigo, se não tivesse nada disponível, era possível copiar a Bíblia centenas de vezes, só dos escritos dos pais da igreja, de tanto que eles citaram as Escrituras. Deus preservou sua palavra. Então hoje nós estamos comemorando o fato de Deus nos dar a sua palavra. Quando o rei Josias encontrou o livro da lei, e que leram diante dele, aquela leitura gerou o maior avivamento do Antigo Testamento. Os apóstolos pregaram as Escrituras, que é a Septuaginta do Antigo Testamento, e a partir dela, Deus realizou uma obra poderosa no Império Romano. A igreja enfrentou o gnosticismo, o docetismo, o gnosticismo, o sabelianismo e o arianismo, que eram heresias, usando
textos dos apóstolos e do Antigo Testamento, e isso guardou a igreja durante todos os séculos de qualquer heresia que tentou destruir, distorcer os conceitos ensinados das Escrituras. A igreja acabou se distanciando, os monastistas saíram da igreja principal, foram morar em cavernas, no deserto, porque não aceitava o estilo de vida corrupto da igreja da Idade Média, mas a pregação deles é que a igreja deveria voltar para a palavra de Deus. Tempo depois, John Whitfield, que foi um professor de Oxford, começou a traduzir as Escrituras no inglês e entregar a seus alunos, e começou a ensinar a Escritura. E ele incentivava os alunos a ler o texto e a aprender o texto como o texto estava escrito. E à proporção que as pessoas iam lendo o texto, elas começaram a ver que aquilo que o texto dizia não tinha nada a ver com aquilo que era pregado no culto de domingo. Lutero veio, Deus usou Lutero, e ele dá à igreja uma tradução da Bíblia em alemã. Então começa a reforma, e a partir de então a Bíblia volta para o povo, e quando o povo outra vez tem acesso à palavra de Deus, então novamente Deus começa a fazer uma obra poderosa no mundo. Então ela vai influenciar toda uma civilização, ela vai influenciar todo o direito. Vou pregar o sermão, o último sermão que eu pregar sobre essa sequência vai ser sobre o direito cristão. Tudo que nós conhecemos de lei, de direito, tudo que nós conhecemos nasce da Escritura, tudo que nós conhecemos de sociedade ocidental, de bondade, de governo, de estrutura, de vida, de relacionamento, de princípios de moral, nasce unicamente da palavra de Deus. Vejam, aqui está uma igreja que ama a palavra de Deus. Aqui está uma igreja que sofre por essa palavra. Aqui está uma igreja fiel. Das 7 igrejas, só Esmirna, que é uma igreja perseguida, e a outra aqui é Filadélfia, a igreja que ama a palavra de Deus. E eu queria hoje pregar exatamente esse assunto. Uma igreja que ama a palavra de Deus. Como que seria esta igreja? Qual é o interesse de Deus que esta igreja ama? Por que Deus nos deu um livro escrito? Hoje nós temos em português várias versões das Escrituras, nós temos livro em iPad, em iPod, no relógio, nós temos livro no celular, nós temos a Bíblia em qualquer, você está disponível o tempo todo para você ler como quiser, do jeito que quiser. Essa é um milagre do século 21, e isso era um sonho para todos os homens piedosos do passado, e embora nós somos a geração mais privilegiada, que temos mais acesso às Escrituras, a Escritura produziu toda sorte de livro, escrito, literatura, romance, que o mundo conhece, nasce a partir dela, teatro, música, encenações, tudo isso provém por meio da Escritura. Então, qual é o interesse de Deus? Que a sua igreja leia a sua palavra. Por que Deus desejou que cada um de nós tivéssemos uma cópia desse livro? Porque isso está profetizado. A palavra não está no céu, não está longe de ti, a palavra está junto de ti, diante dos seus olhos e no seu coração. Por quê? Primeiro, uma igreja que ama a palavra é uma igreja que tem um relacionamento pessoal, sobrenatural. Olha o versículo 7 aí. Ao anjo da igreja que está em Filadélfia, ao pastor dessa igreja, Deus está escrevendo. Ele diz: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Uma pessoa, uma igreja que se deleita em ler as Escrituras, em que os cristãos são treinados a ler as Escrituras.
As pessoas começam a se relacionar com um Deus sobrenatural. Elas começam a se relacionar com Deus, primeiro, que é santo. E quando eu, irmãos, tenho a noção da santidade de Deus, a primeira coisa que eu tenho noção é do meu pecado. Quanto mais eu entendo o quanto Deus é santo, mais convicção de pecado tem o meu coração, mais eu tenho nojo da minha vida, mais eu tenho nojo dos meus sentimentos egoístas, e mais eu me afasto da prática do pecado. Então, uma igreja que está envolvida com as Escrituras é uma igreja que ama um Deus que é santo, um Deus que não tolera olhar para a maldade, um Deus que ama a pureza, um Deus que santifica a sua igreja. Segundo, essa igreja se relaciona com um Deus verdadeiro. Não é um Deus distante, não é um Deus da teologia, não é um Deus da convicção teológica, não é um Deus da ortodoxia, é uma pessoa que se relaciona conosco, que fala conosco, que nos dirige, que nos move, porque é o Deus vivo e verdadeiro. A vida da pessoa que lê as Escrituras é um dinamismo. Paulo usou sim a expressão, em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos. A gente conhece as Escrituras, então a gente aprende, lê. Aqui está sobre os atributos de Deus. É muito bom conhecer os atributos de Deus, conhecer teologicamente, é muito bom conhecer e cantar os atributos de Deus, mas conhecer tudo isso e não se relacionar com esse Deus é pura idolatria, é adorar um Deus morto, um Deus que não dá convicção, um Deus, uma teoria estéril, uma adoração estéril, que não produz mudança de vida, que não produz interação, que não ouve a voz de Deus, que não é motivado por esse Deus, que não tem comunhão real, viva, autêntica, palpável. Uma das coisas que mata a igreja é quando a igreja não tem a experiência real com Deus. O cristão não tem aquela comunhão de ouvir Deus, de orar, de manter um relacionamento com Ele, de se quebrantar na sua presença, de sair do quarto convicto de que Deus esteve com ele lá. E não é uma fé simplesmente de sentimento, daquele negócio assim, não, é possível. Não. É uma realidade viva. É tão real como o ar que respira. É tão real quanto a parede da casa que toca, quanto o piso que toca. É tão real quanto você. Você sabe que esse Deus está lá, vivo com você. E isso é transmitido pela palavra de Deus. E veja, isso é tão interessante aqui que diz que Deus tem a chave, aqui é Jesus, né? Ele tem a chave de Davi, ou seja, ele tem domínio, ele tem autoridade, ele abre e ninguém fecha, ele fecha e ninguém abre, ou seja, você está relacionando com um Deus que tem todo o poder, é o Deus quem te ajuda, quem te orienta, é um Deus que está disposto a te ajudar a fazer os seus trabalhos domésticos, a lhe dar as respostas que você precisa, é um Deus que lhe orienta, que lhe conduz, que lhe abençoa, que lhe abre portas. É um tipo de relacionamento como meu filho, papai, como é que eu monto esse brinquedo aqui? Papai, meu filho adora brincar com aqueles tabletezinhos de madeira quadradinho. Papai, vamos fazer o prédio. Ele vai na internet, ele acha o prédio da tia dele, da Carla, né? E o nome do prédio da Carla é complicado, né? É Lorena Versival, eu nem sei falar. Ele erra, papai está errado, ele pega ele no Google, e ele pega aquilo, e ele quer que eu oriento ele, que ajuda. O último andar é o tonto andar, porque você chega no você fica tonto, né? Então é o tonto andar. Mas ele quer, é esse tipo de relacionamento com Deus.
Senhor, hoje eu vou numa entrevista, eu não sei o que falar, eu não sei como me portar. Senhor, eu preciso que o Senhor me oriente. Senhor, hoje eu vou no trabalho, terei que resolver uma coisa que não é comum. Eu preciso que o Senhor, ou seja, é um relacionamento de conversa, de intimidade, de abrir o coração e de ouvir a voz de Deus. Uma igreja que ama a palavra, primeiro, tem um relacionamento sobrenatural com Deus. Segundo, uma igreja que ama a palavra, versículo 8, eu conheço as tuas obras, é uma igreja operosa. Quem tem um tipo de relacionamento desse com Deus, produz boas obras, obras de amor, obras de entrega. É uma igreja que ama a Deus, que se envolve com as coisas de Deus. É uma igreja que ama a palavra de Deus, que ama o evangelismo, que ama estar com os irmãos. É uma igreja operosa, animada, fervorosa, dedicada, que avança. Como são muita coisa, vamos correr aqui. Terceiro, uma igreja que ama a palavra é uma igreja cheia de oportunidade. Eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém pode fechar. Uma igreja que ama a palavra não vê coisas impossíveis. Ela lê as escrituras. Aqui havia uma irmã na igreja que ela é estéril, já estava mais avançada de idade, e ela já havia feito todos os tratamentos, e lendo as escrituras um dia, ela viu que Deus abriu o ventre de Rebeca, abriu o ventre de Sara, que eram estéreis, e ela disse, meu Deus, o Senhor pode fazer o mesmo comigo? E lendo a Bíblia, ela começou a crer, e Deus abriu o seu ventre. Nós temos irmãs e irmãos aqui que começaram a ler a escritura e eram depressivas, tinham sérios problemas emocionais, mas lendo a palavra de Deus, aplicando o coração, Jesus mudou a mente delas. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja cheia de oportunidades. É um lugar de cura, é um lugar de crescimento, é um lugar de vencer obstáculos. É uma igreja que não se deixa vencer, é uma igreja que não perde nunca, que ama a Deus, que não desiste nunca, é uma igreja que está firmada unicamente em Deus, em sua palavra. É uma igreja para criar filhos, é uma igreja para restaurar casamento, é uma igreja para libertar nossas opressões, é um lugar onde as oportunidades de restauração, de libertação, de cura, de transformação, estão presentes 24 horas por dia, as portas estão abertas, Deus o tempo todo está operando, está libertando, está salvando, está curando, está realizando obra, está manifestando sua graça, ela não para. A outra parte é uma igreja cheia de confiança. O texto fala, tendo pouca força. É uma igreja pequena, é uma igreja pobre, não é influente, não faz sucesso no Instagram, não faz sucesso no YouTube, não tem nem estrutura extraordinária, não é uma igreja que pode pensar em grandes planos financeiros, porque ela não tem financiamento algum, mas mesmo tendo pouca força, essa igreja decide confiar em Deus. Ela não está preocupada com os recursos da terra, ela está fiada com os recursos do céu. Ela não tem um fiador que tem dinheiro na terra, ela tem o fiador que tem todo o dinheiro, está no céu. Ela não é uma igreja forjada na autoajuda, ela se preocupa com a ajuda do alto. Ela não tem a força, ela não é um leão, mas ela confia no Todo-Poderoso, Ele pode. Uma igreja que ama a palavra de Deus é uma igreja cheia é uma igreja que pratica a palavra de Deus. Olha só, guardastes a minha palavra.
Ela prega uma coisa, mas ela vive. Ela tem luz na mente, mas ela tem fogo no coração. Ela lê um milagre da ressurreição dos mortos, e ela ora assim: Senhor, ressuscita também os mortos no nosso meio. Ela crê e vive aquilo que crê. Ela vê Deus fazer na sua própria vida aquilo que Deus fez no passado. A vida dela é uma cópia da Bíblia. As pessoas todos os dias estão lendo, acompanhando o devocional dela, por meio da vida dela. A forma como ela age, como ela fala, como ela trata as pessoas, os sentimentos nobres, a pureza, a dedicação, a gentileza, o amor, a entrega, é algo extremamente extraordinário, porque ela virou uma cópia da palavra de Deus. E ela está o tempo todo dizendo: glória a Deus. Que coisa boa. Aleluia. Alguém fala uma coisa, gente, misericórdia, Senhor. E alguém pisa forte no acelerador e começa a andar numa rua onde não deveria andar aquilo, e ela fala assim: sangue de Jesus tem poder. Ela fica com raiva, ela: Senhor, me ajuda. Ela toma uma cortada no trânsito, e ao invés de dar dedo, de xingar maldito, ela fala: Jesus, abençoa essa pessoa. Ela respira a palavra, ela come a palavra, ela bebe a palavra, ela fala a palavra, ela ama a palavra, ela come a palavra, ela se relaciona com a palavra, ela dorme com a palavra, ela acorda com a palavra, ela beija com a palavra, ela namora com a palavra, ela vive a palavra de Deus. Por quê? Porque ela guarda. Jesus disse que aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Então ela é apaixonada pela Escritura. Ela não vai ter dificuldade: pastor, tem um mês que eu não leio a Bíblia. Ela não terá problema com isso, porque ela ama o texto. Ela vai ler todos os dias, ela vai chorar todos os dias, e ela logo vai ser batizada com o Espírito Santo. Ela vai ler a Bíblia, ela vai falar em línguas o tempo todo, ela vai se quebrantar, e ela vai até atrasar às vezes para fazer algumas coisas, porque isso vai segurá-la. A igreja que ama a palavra, ela é cheia de fidelidade. E não negastes o meu nome. Ela não vai transigir. Ela não está preocupada em agradar pessoas. Ela não vai desonrar a Deus. Ela vai fazer tudo quanto Deus quer, porque ela é fiel. O mundo não vai atraí-la, o namorado não vai atraí-la, o dinheiro não vai atraí-la, as coisas da vida, as preocupações da vida não vai tomar seu coração. Ela não se rende ao pecado, ela sabe dizer: não, isso não posso, isso desonra a Deus, isso é contrário à palavra de Deus. Ela vai ver uma coisa errada na hora, vai baixar a cabeça, vai tampar os olhos, vai guardar o coração, porque ela não nega o nome de Jesus. É uma igreja martúria, ela é Marte, ela é testemunha autêntica. Pode prendê-la, pode matá-la, pode obrigá-la, mas ela não se rende, ela não nega, ela não se deixa vencer, ela não renuncia ao Evangelho, ela enfrenta a fogueira, ela enfrenta os leões, ela enfrenta os homens maus, mas ela não nega o nome de Jesus. O século XX tem mais de 20 milhões de mártires, né? O último relato que eu li foi 2 meninas de 10 para 12 anos, nas Filipinas, crente, e os muçulmanos cercaram as duas quando foi para a escola, e bonitas, e no meio do caminho, 2 meninas de 10 para 12 anos, 2 homens fortes, armados de facão, falou assim: ou vocês negam a Jesus, ou nós vamos cortar vocês todas. Antes, vamos estuprar vocês, e vamos cortar vocês todas. E elas disseram assim:
podem fazer o que vocês quiserem conosco, mas nós não vamos negar o nome de Jesus. E a foto que eu vi delas depois, estava na Portas Abertas, na revista, o rosto cortado, né, que o facão entrou assim, cortou e cortou, cheio de costura, o rosto todo deformado, o olho cortado no meio. Não morreram, mas as duas disseram assim: nós sofremos e vamos sofrer. E talvez nós nem vamos nos casar, porque talvez nenhum homem queira se casar, porque ficaram toda mutilada. Mas ela, com o coração cheio de alegria, disse: nós não negamos o nome de Jesus. Hoje, irmãos, uma dor de cabeça, um cansaçozinho do nada, uma indisposição, faz a gente não vir no culto, faz a gente não ler a Bíblia. Essa geração Coca-Cola, irmão, vai toda para o inferno, porque não terá disposição para morrer. Mas essa igreja aqui, que ama a palavra, terá. E aí, porque essa igreja é assim, então uma igreja que ama a palavra, olha o versículo 9 aí: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus, aos que não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrada a teus pés e saibam que eu te amo. Uma igreja que ama a palavra é uma igreja que tem privilégios do amor de Cristo. Veja, agora, porque esta igreja ama a palavra, Jesus diga assim: eu te amo. Essa expressão aqui, irmão, não aparece em nenhuma outra igreja. Jesus está dizendo para esta igreja que ama a palavra, que não negocia seu nome, que guarda a sua palavra, que se relaciona com Ele, que não tem pressa em sair do tempo de oração, que não faz leitura apressada, que tem dificuldade de mandar um relatório tolo para poder ajudar a sua classe, que tem dificuldade que dá 10 centavos de oferta, porque sabe que a classe está concorrendo a selos, isso é muito legal, que motiva as pessoas a ser generosa. É uma pessoa, ela não tem. Então Jesus se declara para essa igreja, para essa pessoa: eu te amo. E porque eu te amo, eu vou colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés. Eu vou inverter aqueles que vos perseguem, aquele que fazem mal, porque aqueles 2 rapazes que cortaram aquelas meninas, meses depois se converteram, foram chegar, porque viram nelas o temor de Deus, e eles foram salvos, e hoje são pastores da igreja. É o privilégio, irmãos. Veja, outra coisa mais bonita, o versículo 10: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Irmãos, esse versículo é extraordinário. A igreja que ama a palavra tem um relacionamento pessoal com Deus. A igreja que ama a palavra, ela é operosa. A igreja que ama a palavra é uma igreja de oportunidades, tem uma porta aberta o tempo todo diante dela. A igreja que ama a palavra, ela confia em Deus, apesar de ter pouca força. A igreja que ama a palavra, ela pratica, ela guarda, ela pratica a palavra. A igreja que ama a palavra de Deus, ela não nega o nome do Senhor. A igreja que ama a palavra de Deus, ela tem o privilégio de ouvir o eu te amo. Ela tem o privilégio de ouvir o eu te amo da boca de Jesus. Agora, essa daqui é demais. Ele está dizendo que a igreja que ama a sua palavra não vai passar pela grande tribulação. Ela será arrebatada, ela não será julgada, ela não será alvo da ira de Deus.
O anticristo, a besta, o falso profeta, não vai persegui-la, porque ela é amada de Deus. E aqui, irmãos, pode torcer o texto, pode inventar qualquer balela teológica, mas se a pessoa, qualquer um que lê o texto, vai ter que entender como eu. Jesus disse que é a tribulação, aqui é o mesmo Jesus falando em Mateus 24, é da tribulação que há de vir para tentar todo mundo, tribulação que nunca houve sobre a terra. Não vem com recursos idiotas e argumentos falsos. Não, pastor, essa tribulação aqui é a tribulação que todo crente que se converte. Irmão, isso é asneira, isso é desonestidade hermenêutica, é cegueira, é incredulidade. O texto está dizendo, e a palavra grega aqui é que ele não vai ser guardado na hora, mas da hora. Quando a igreja começou a experimentar um despertamento espiritual, que ela começou a ler as escrituras, que ela começou a orar, e no século 17, 18, que Deus começou a derramar o seu espírito sobre ela, todo avivamento que já aconteceu, ele tem uma característica: o povo começou a todos os dias ler a Bíblia, e todos os dias a orar, e a se quebrantar diante de Deus. E quando veio o avivamento, sabe qual foi a chama que acendeu em seu coração? É o desejo da iminente volta de Jesus Cristo, para arrebatar sua igreja. Então, a igreja que ama a palavra de Deus é a igreja do arrebatamento, é a noiva do Cordeiro. A grande tribulação é o derramamento da ira do Cordeiro. A grande tribulação é o derramamento da ira do Cordeiro por meio dos selos, das trombetas e das taças. As pessoas estarão destruídas, perturbadas. Veja o que caracteriza o arrebatamento pré-tribulacionista. É a serenidade, é o rapto. Ninguém está esperando. Está todo mundo trabalhando, não é isso? Dormindo, lendo a Bíblia em casa. É um dia normal, como nenhum outro. E de repente, desaparece os crentes fiéis. Essa é a leitura natural, irmãos. Essa é a leitura natural da Bíblia. Eu digo o seguinte: qualquer indivíduo que lê a Bíblia sem a teologia já é arminiano e já é pré-tribulacionista, porque o texto claramente mostra isso. Porque se eu sou pós-tribulacionista, então eu tenho que aceitar que a segunda vinda se confunde com a parousia, quando o mundo terá destruído mais da metade das pessoas, a cidade destruídas, as pessoas estarão fugindo, com fome, com morte, a maioria das pessoas já estarão mortas, ou seja, ninguém vai esperar um rapto, não vai estar bem, vai ser um momento de sofrimento, e é um momento para julgar o anticristo, para destruir o exército contra Israel, ou seja, não caberia de forma alguma o arrebatamento em que nós estamos nos nossos afazeres, ao soar a última trombeta, e só os crentes haverão de ouvir. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos transformados, e juntos seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Se você não crê nisso, eu não estou nem aí. Mas vou dizer uma coisa para você. A igreja que ama a palavra, olha a outra parte aqui, ó. Versículo 11: eis que venho sem demora. A igreja que ama a palavra, que tem a promessa do arrebatamento, ela está ansiosa pela volta de Jesus. Aqui, todo mundo é maranata.
Está todo mundo na expectativa. Vem, Senhor Jesus. A noiva e o Espírito diz: vem. No anahai é no enduremando e rai. Por isso que a próxima advertência vem. A igreja que ama a palavra, ela guarda o que tens, ela guarda a coroa, para que ninguém toma. A igreja que ama a palavra, ela é vigilante. Ela não está confiante na teologia, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, eu sou predestinado, então aconteça o que acontecer, eu serei. Vai ser mesmo, condenado. Porque a igreja que está amando a palavra, ela está vigilante, o diabo está rugindo ao redor dela, o pecado está rodeando ela, mas ela está firme em Jesus, ela ama a palavra, ela ora, ela se enche do poder do Espírito, ela se alimenta da esperança da vida eterna. Então ela guarda a coroa dela, ela está guardando o bom depósito dela. Ninguém vai roubar a sua fé, ninguém vai confundir seu coração, ninguém vai confundir sua mente. Era que ninguém tome a tua coroa. Ela não vai perder sua vitória, ela não vai desviar. Sabe por que ela vai desviar? Porque ela ama a palavra de Deus, ela obedece a palavra de Deus. Ela se alimenta da palavra de Deus, ela tem um relacionamento com Deus, ela não nega o nome de Jesus, ela tem uma porta aberta porque Deus está com ela. Jesus diz a ela: eu te amo. A igreja que ama a palavra, a igreja que ama a palavra, terá um nome escrito e honrado por toda a eternidade. Olha o que o versículo 12 diz: a quem vencer, eu o farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também do meu novo nome. A sequência aqui, irmãos, é absurda. O versículo 10 fala da grande tribulação, o versículo 11 mostra o perigo de não estar preparado para receber Jesus, e o 12 já fala da vida eterna. É uma igreja que ela é coluna no templo de Deus. Isso quer dizer duas coisas. O tempo não dá para explicar aqui, mas vou explicar pelo menos uma. Antigamente se fazia uma estátua para ainda faz em muitos casos, né? Mas naquele tempo, quando queria honrar alguém, ou fazia uma coluna ou uma estátua para ele. Então, Deus estará honrando o nome desta igreja, porque ela foi fiel a Deus, ela honrou a Jesus Cristo. Jesus o amou, porque esta igreja se envolveu com ele, ela o amou, ele o amou primeiro, e ela respondeu esse amor à mesma altura, ela se entregou, então ela será galardoada, recompensada, ela tem o nome escrito no livro da vida, ela é herdeira da nova Jerusalém. A Bíblia diz que Abraão, Hebreus 11, Abraão, Isaac e Jacó, decidiram viver em tendas, e não construíram palácios para eles, e o texto diz que eles fizeram isso pela fé, porque eles estavam de olho na cidade eterna, cujo construtor é Deus.
Escute-me. Amar a palavra de Deus é a coisa mais extraordinária do mundo. Relacionar-se com Deus é algo glorioso. Ser de Deus, ser amado por Deus, ser fiel, desfrutar de toda essa alegria da eleição de Deus, desfrutar da gloriosa promessa, mas maior do que tudo é estarmos juntos com Jesus Cristo, o nome dEle, o nome do Pai dEle. A Nova Jerusalém é a nossa herança. Você vai receber um novo corpo, você vai receber um novo nome, você terá uma nova cidade, você vai governar sobre nações, Deus lhe dará o domínio, porque Ele tem a chave de Davi, Ele abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. A vida eterna é real, o paraíso eterno é real, o novo céu e a nova terra está sendo preservada para aqueles que amam a Deus, que creem em Jesus Cristo. Esta igreja, Filadélfia, a palavra Filadélfia significa aquele que ama o irmão. Essa cidade foi dada pelo rei Átila II para seu irmão Eumenes, que ele amava. Filadélfia era uma cidade onde tinha constantemente terremotos. Era a cidade, era chamada Pequena Atenas, tinha todos os deuses gregos lá. Era a cidade mais rica do Império Romano, porque ficava na principal rota comercial do Império Romano. Todas as culturas estavam lá representadas. Era a cidade da multicultura, do pós-modernismo daquele tempo, das multiplicidades de conceitos, mas no meio de tanta instabilidade, de tanta glória e poder, esta igreja ficou fiel, confiando em Deus, não negou o seu nome, e recebeu a Filadélfia do céu. A cidade que você vai receber é a Filadélfia, aquele que ama o irmão. E o irmão que é amado deu uma cidade para ele. Você que amou o irmão, e o irmão maior nosso é Jesus Cristo, e o irmão que foi amado te dará uma cidade. Vamos de pé. Deus tem uma Filadélfia reservada para você no céu. Deus tem uma cidade para você, mais iluminada do que Atenas, onde não tem a filosofia grega, mas tem toda a filosofia do céu. Sabe qual é a glória dessa cidade? A beleza dessa cidade é o amor desse irmão. Diz a Bíblia que o amor de Deus está derramado no meu e no seu coração por meio do Espírito Santo. O rio da vida é o Espírito que está aqui nesta noite. Tu provês o fogo. Abra sua mente, seu coração. Eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Vem, Senhor, nesta noite. Vem, Senhor, nesta noite. Vem, Senhor, nesta noite. Enche-nos de alegria. Enche de gozo, Senhor. Enche de júbilo, Senhor. Enche, Senhor. Aleluia, aleluia.
proveis o Espírito, eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Opera, Senhor, as tuas obras nesta noite. Enche-me, Deus. Aleluia. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Vem, Senhor, vem sobre o seu povo nesta noite. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche-me até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Feche seus olhos, feche seus olhos, fecha. Você que nesta noite quer entregar o seu coração a Jesus, levante sua mão comigo. Você que quer ser herdeiro também dessa cidade, você que quer entregar-se a Cristo, está desviado da igreja, você que não está reunido em nenhuma igreja, você precisa fazer parte desse povo que ama a palavra. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém? Vem em nome de Jesus. Vem, vem. Entrega a sua vida a Cristo. Venha também em nome de Jesus. Essa cidade tem que ser povoada. Venha Cristo nesta noite, venha. Vem ser herdeiro dessa cidade. Oh, aleluia. Ela é promessa para você. É o lugar em que você vai passar com a sua família. Santo é o nome de Jesus. Junto com seus filhos. Diante de Deus. E com todo o povo dos salvos. Aleluia, aleluia, glória. Senhor, faz uma obra poderosa na vida dos teus filhos. Glória a Deus. Que o nome deles, Senhor, sejam escritos no livro da vida. E tenha uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Faz, Senhor, as tuas obras na vida dela. Em nome de Jesus. Enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus, enche-me, Deus, Enche-me. Deus abençoe vocês. Enche-me
transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória. Enche até transbordar. Derrama sua glória, derrama sua glória.